Tá todo mundo se perguntando por que o Flamengo tá acionando a Justiça Desportiva se os clubes não têm obrigação de ceder jogador em caso de Jogos Olímpicos. Eu fiz esse vídeo aqui pra gente tentar entender um pouco o que pode acontecer com Pedro caso o Flamengo desobedeça a convocação, mesmo não sendo jogos de data FIFA. Antes, deixa seu like aí ao som do pancadão dessa sexta-feira. Ontem o Flamengo informou que vai entrar, ou já entrou, não sei, com uma medida no STJD. E tá todo mundo querendo saber por quê. Bom, um clube é obrigado a ceder jogador convocado para a seleção em data FIFA. Isso ninguém discute, é a regra clara e sabida por todos. Também é sabido que Jogos Olímpicos não é data FIFA. Por isso, clube nenhum é obrigado a ceder jogador. Mas, apesar do Flamengo ter comunicado que não iria ceder o jogador, já que o entendimento é que o clube tem esse direito, apesar disso, a CBF oficialmente convocou Pedro. Pedro está oficialmente convocado, inclusive ontem a CBF fez o favor de reiterar a convocação, né? Enviando um ofício para o Flamengo com data e hora da apresentação do jogador. Ou seja, ontem a CBF reconfirmou que ele continua convocado. Estando convocado, Pedro poderia ficar em condição irregular de jogar. E para se resguardar de um futuro prejuízo, o Flamengo deve pedir a desconvocação oficial do Pedro. Mas não é seleção olímpica, não é obrigado, então por quê? Eu te pergunto, você confia na Justiça Desportiva? O regulamento de status e transferência da FIFA, ele não é expresso, ele não é claro em afirmar se é só seleção principal que é data FIFA. O regulamento ele dá margem para interpretar que é qualquer seleção. Se houver a interpretação de que a data FIFA também vale para essa seleção olímpica, o Pedro estaria atuando de maneira irregular, caso jogasse. E aí vale o artigo 214 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, que pune os clubes com perda de pontos. Então, a questão nesse caso é dúvida na interpretação se a data FIFA vale só para a seleção principal ou se vale também para as outras seleções. Se futuramente a CBF cismar, né, e levar essa questão para o tribunal, com o Flamengo escalando o Pedro normalmente, e o tribunal entender que ele era obrigado a liberar, que era a data FIFA sim, o Flamengo pode perder pontos e até ser rebaixado. Isso aconteceu em 2019, salvo engano, com o Atlético Paranaense e com o Santos. O Renan do Atlético e o Rodrigo do Santos foram convocados para a seleção olímpica para disputar um torneio na França, seleção olímpica. Os dois clubes pediram a liberação dos jogadores, mas mesmo assim a CBF não desconvocou esses dois jogadores. O que os clubes fizeram para poder utilizar esses jogadores convocados? Primeiro, o Atlético e o Santos foram para o STJD e o STJD indeferiu o pedido dos dois clubes. O indeferimento foi porque a CBF se manifestou e avisou para o STJD que não compete a ele convocar ou desconvocar os atletas. E aí, com medo de serem punidos, Atlético e Santos não utilizaram esses dois jogadores. Então é preciso que a CBF desconvoque o Pedro, né, para se resguardar desse caso ser levado aí para o STJD e o Flamengo ser punido. Se for punido futuramente nos jogos que o Pedro atuar, o Flamengo perde os pontos que ele fez naquela partida e mais 3 pontos. No caso de empate, perde 4 pontos. Assim, é uma instabilidade muito grande nas regras do direito desportivo, nos regulamentos, porque a interpretação ela pode ser de várias maneiras, ainda mais se houver um desejo pessoal, né, de prejudicar algum clube, como parece ser o caso da CBF querer prejudicar o Flamengo. A gente sabe, tá muito nítido isso. Então, pesquisando muito aqui sobre esse assunto, Pedro precisa ser desconvocado para evitar um possível dano futuro. Bora aí acompanhar essa guerra. Saudações rubro-negras.